E aí, galera, tudo bem? Vocês já viram falar de um conceito chamado racismo? Bom, muitos acham e dizem que é mimimi, coisa que não existe. Ou ainda mais, dizem que é coisa de preto que não tem o que fazer. Pois é, mas hoje veremos que não é bem assim. A origem desse problema não é de agora, vem desde o século XIV. Então, bora lá! E olha, pessoal, que absurdo! Aproximadamente 6 milhões de pessoas foram escravizadas e trazidas para o Brasil em condições precárias e desumanas. O Brasil foi o primeiro país a começar esse tráfico de escravos, foi o que deixou ele por mais tempo e foi o último a abolir o próprio tráfico e a escravidão. E galera, na opinião de vocês, por que os portugueses escravizavam essas pessoas, hein? Bom, na verdade foram vários fatores que levaram os europeus, principalmente os portugueses, a adotarem essa forma abominável de mão de obra, deixando como herança o preconceito contra o negro. Uma dessas razões é a ambição pela grana e pelo lucro, ou seja, eles transformavam as pessoas em mercadorias, uma característica completamente capitalista. Para justificar essa violência, alegavam que os povos africanos eram inferiores, chegando ao absurdo de dizer que os africanos não tinham alma, eram praticamente animais. Mas, pessoal, a África está lá, o Brasil está aqui, e com um baita oceano no meio, como que eles foram trazidos? Nadando? Voando? Andando? Se teletransportando? Nananina não. Foi com os terríveis navios negreiros. Dá uma olhada de como eram. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Tem um rapper chamado Slim Rimografia que fez uma poesia muito louca sobre esses barcos, se baseando em outro poeta das antigas chamado Castro Alves. Agora vamos incorporar o momento poético. Se liga! Homens de pele escura, sem sobrenome importante, filhos de reis e rainhas, de uma terra tão distante. O mar separa o Brasil da África, um rio separa as periferias das mansões de magnatas. Uniformes diferenciam funcionários e patrões. A cor denuncia as vítimas de antigas explorações. Trazidos nos porões dos navios negreiros, tratados como animais, vendidos a fazendeiros. Vivendo em cativeiros, negociados como mercadoria, enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia. Deixaram para trás lembranças, dialetos e crenças. Caçados, mortos ou açoitados, quem tentou a resistência. Marcados como gado, sem direito à educação, emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua cultura e religião. Alguns morreram de fome, de sede, de frio, o corpo magro cheio de marcas, o estômago vazio. Quando eles chegavam aqui, como eles eram tratados, para onde eles iam, enfim, como eram suas vidas aqui. Bom, eles eram comprados por donos de engenhos de cana-de-açúcar, donos de minas e também donos de fazendas de café. Eles eram tratados muito mal. Eles trabalhavam por mais de 14 horas por dia. Até crianças trabalhavam. Eles dormiam em lugares terríveis, chamados de senzalas. Eles também comiam muito mal. E nem podiam cultuar seus deuses, pois só a religião católica, que era trazida pelos portugueses, era considerada válida, ou seja, nada de suas religiões. E se cometiam algo que era considerado anormal pelos seus donos, eles eram punidos de formas terríveis. Só que, galera, nem todos os negros aceitavam essas condições passivamente. Resistiam. E eram de várias formas, como, por exemplo, a sua cultura, sua religião, mesmo que escondida, e trocando os nomes dos seus deuses pelos santos católicos, ou seja, enganando intelectualmente os brancos.
Tinham também os suicídios, as rebeliões e as fugas. Mas, Guimel, nas suas fugas, onde é que eles iam? Bom, eles iam para lugares chamados quilombos. E o que eram esses quilombos? Bom, que tal irmos para o Dicionário. para aprender o que eram? Bom, quilombos. Vocábulo de origem banto, que significa acampamento ou fortaleza, que foi o termo utilizado pelos portugueses para designar povoações construídas pelos escravos fugidos do cativeiro, encontrado em todos os lugares da América que houve a escravidão. Outras formas de resistência foram as revoltas e a elaboração das leis. Bravamente conquistadas por abolicionistas negros e brancos. Conheçam um pouco. Mas, Guimel, se a escravidão acabou em 1888, como se explica que até hoje existe o racismo? Bom, esta é uma herança terrível dos tempos da escravidão, pois ainda permanece, ou seja, ainda está na cabeça de muita gente que os negros são inferiores, menos inteligentes e por isso têm de servir aos brancos. Então, acreditando nisso, muitos cometem este crime, que é o racismo, desrespeitando que todos somos iguais e também desrespeitando a Constituição Brasileira criada em 1988. Existe um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, onde o autor Frantz Fanon denuncia o uso de máscaras brancas por negros, onde eles tentam ser aceitos pela sociedade e negam sua própria descendência e se declaram brancos. Um bom exemplo de máscaras brancas seria nesta imagem. Nela, podemos ver meninos negros sendo parados pela polícia. E ao lado, vemos um negro com uma máscara branca tentando passar despercebido pelos policiais. Observe a imagem e reflita. Será que o racismo realmente não existe? Mas nada melhor do que pessoas negras para falar sobre o racismo, não é mesmo? Sim. Que tal a gente relembrar daquela entrevista que a gente fez com 2 alunos negros lá na USP? Ah, ótima ideia! Então se liga aí. Eu acho que esse assunto tá muito num lugar que não é uma situação, sabe? Tipo, não é você sofreu. É uma coisa de tipo, é uma coisa que já tá junto assim, sabe? É uma estrutura. É, a gente caminha junto com o racismo por aí, sabe? Então, por exemplo, tá numa aula, a forma com que a gente é tratado pelos professores, a forma com que a gente é tratado na faculdade, a forma que as políticas públicas são feitas, são de maneira racista. Então, tipo, não dá nem pra dizer que, tipo, atravessei a rua ali e o moleque me chamou de macaco. Quem dera fosse só isso. Porque aí a gente só pegava o moleque e falava, porra, esqueci de chamar alguém de macaco. Mas não é bem assim, sabe? Um exemplo claro é quando a gente tá numa aula e aí tá todo mundo, tipo, lá suave. E o professor não é racista, o professor é de boas, mas tá todo mundo fazendo a aula com o seu cabelo de boas e a gente tem que prender o cabelo. A gente tem que prender o cabelo. E tipo, e não é, meu Deus, o professor é racista. E às vezes a professora é até preta também. Mas é um bagulho que tá estruturado também. Segundo dados do IBGE, os negros pretos e pardos já eram a maioria da população brasileira em 2014, representando 53,6% da população. E apenas 17% das pessoas ricas são negras. Em contrapartida, 3/4 da população mais pobre são negros. Aliás, de cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 delas são negras. E de acordo com as informações do Atlas, os negros possuem 23,5% de chances a mais de serem assassinadas em relação aos brasileiros considerados brancos. Ou seja, no Brasil, mata-se e morre-se pela cor da pele. Mas nem todos os negros assimilaram as máscaras brancas. Muitos vêm lutando incansavelmente até hoje para que as leis sejam cumpridas. Que tal aprofundarmos um pouquinho mais no racismo institucional e nas cotas raciais? Vocês aí que estão ouvindo, sabem o que são as cotas? Bom, as cotas raciais são a reserva de vagas em instituições públicas ou privadas, na maioria das vezes, universidades. E essas cotas são classificadas por etnias, como por exemplo, descendentes de indígenas ou negros. E seu surgimento foi em 1930
na Índia. Sobre esse assunto, entrevistamos alguns professores da MF Rodrigues Alves que deram suas opiniões sobre o racismo e sobre as cotas raciais. Dá uma olhada aí. É um direito, não é um privilégio, é um direito, é uma política reparatória. O racismo ele tá do jeito que tá porque são anos e anos dessa estruturação da sociedade. É através de políticas públicas que a gente consegue vencer isso também. Então eu acho que é mais do que um direito, é pouco ainda, precisa ampliar mais. E quando a gente fala de política de reparação, é que você reconhece que você fez tudo errado. Agora a gente faz uma lei para reparar isso. É super importante, é um direito. Eu acho que não deveria ter cotas, não. Eu acho que a pessoa tem que estudar. Ela tem o direito, assim, não porque eu vou dar uma cota para quem é negro, porque talvez ele não tenha condições, que ele vai ter mais dificuldade. Não, eu acho que ele tem o direito de ter, assim, condições de estudar, independentemente da sua cor, né? Não acho legal essa questão das cotas. Mas entendo que deva ter as cotas por uma questão de equiparar, para que todo mundo possa estudar. Eu acho que são fundamentais. Primeiro, para democratizar o espaço, tem universidade que não tem preto, não existe negro. Então, uma forma de democratizar aquele espaço é efetivando as cotas raciais. Outra forma é do país, do Brasil, sanar uma dívida que tem com o povo preto. Porque vocês sabem que quase 400 anos de escravidão e o povo preto não teve a sua situação legalizada no país. Então, para a gente tentar diminuir essa diferença, essa dívida, um desses métodos é justamente as cotas raciais, para a gente democratizar o espaço e a gente sanar uma dívida. Não que essas cotas vão sanar totalmente, é claro que tem que haver outras medidas, mas uma delas são as cotas raciais. Muitas vezes o racismo é explícito na sociedade, outras vezes é velado. E se não ficarmos atentos, não conseguimos perceber nitidamente, como por exemplo em propagandas. Até mesmo na Copa do Mundo de Futebol, um grande evento. A maioria dos torcedores é tchan. Isso mesmo, branca. E no carnaval as coisas também não são muito diferentes. Como podemos ver na imagem, aqui está acontecendo um bloco de carnaval. No meio são as pessoas que conseguiram comprar o abadá, que é uma roupa especial para ficar mais perto do bloco de carnaval. Já nas abas, são as pessoas que não conseguiram comprar, porque custava uma grana bem ferrada. Então, o que podemos perceber? No meio, qual é a cor que se destaca? Pessoas brancas. E nas abas? Negros. De fato, somos todos diferentes, mas isso é o que nos torna seres únicos. Nós temos que ver essas diferenças como algo muito bom, para que a gente possa se aproximar e juntos acabarmos com este terrível racismo. Nós temos que ver que os negros foram muito importantes na história do Brasil, pois trouxeram artes, sua cultura, entre diversos outros aspectos, e não apenas no trabalho braçal. Quer saber mais? Pesquise, leia, saia da alienação e não deixe de visitar o Museu Afro Brasil. E não deixe de pensar, e se eu estivesse no lugar dele ou dela? Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Você, menino negro, você, menina negra, valorize sua etnia, valorize sua ancestralidade e tenha orgulho do seu passado histórico e lute pelos seus direitos. Você branco, você branca, não se omita, não se cale, junte-se a esta imensa batalha e não pratique o racismo!